Eu cantando. Aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vire as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vós tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, já nesse sétimo dia, sétimo domingo do tempo comum, onde daremos uma pausa no tempo comum a partir da próxima semana, entrando já no tempo da Quaresma, quarta-feira agora, quarta-feira de cinzas, damos início a este caminho que dura 3 meses. Serão 40 dias da Quaresma e depois 50 dias do tempo pascal. 90 dias em que nós vamos aprofundar temas específicos, seja da conversão, o chamado à conversão no tempo da Quaresma, mas também os 50 dias de festa. Por que devemos nos converter? Porque somos todos convidados à Páscoa. Somos todos convidados à ressurreição. Por isso, neste tempo que iremos viver, de pausa no tempo comum, onde a igreja se reveste de verde, nós temos que parar e pensar. O tempo
passa muito rápido. Deixa eu só fazer um exercício aqui. Quem veio à missa, quem foi à missa domingo passado? Levanta a mão. Lembram-se do Evangelho? Que feio. Quem almoçou ontem? Levanta a mão. Você se recorda o que almoçou? Quem se recorda do que almoçou? Levanta a mão. Para alguns o estômago funciona mais do que o coração. Eu fiz de propósito isso, porque no Evangelho várias vezes Jesus disse, esse que nós ouvimos hoje e o da semana passada também, caso você não se recorde. Vós ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Se nós não nos recordamos do que foi dito, como é que nós vamos nos recordar do que Jesus diz? Diz, não disse. Pega o Evangelho, última frase. Diz assim, portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus está nos pedindo algo que parece ser uma loucura. Nós todos assumimos quase que um rótulo. Nós não somos perfeitos. Mas espera aí. Foi Ele quem disse para sermos. E muitas vezes, para justificar os nossos próprios erros, nós vamos dizer, nós somos limitados, não somos perfeitos, nós somos isso, nós somos aquilo. Isso tudo para justificar as nossas falhas. Nós temos uma grande mania de camuflar as falhas, mas quando elas são expostas, nós temos a mania também de dizer, é assim mesmo, eu sou humano. Mas, então, quem é que está errado? Eu, ao me justificar que não sou perfeito, por isso caio, erro e pronto, ou Jesus, que é Deus, que me pede para ser perfeito? Quem será que está errado nessa história? Eu, que justifico os meus erros, ou Jesus que me pede para ser? Porque quando eu justifico os meus erros, eu já estou dizendo, não vou conseguir. Mas se eu já estou colocando um peso sobre as minhas costas, não vou conseguir. Então, vamos pegar a nossa Bíblia. Quem tem Bíblia em casa? E os pagãos não têm por quê? Vamos pegar a nossa Bíblia, você vai lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, e você vai rasgar essa folha. Combinado? Porque é isso que estamos fazendo na vida. Podemos não rasgar o livro sagrado, mas fazemos muito pior quando assumimos que nós somos limitados mesmos, né, padre? Naquela caixinha de madeira, a gente escuta tanta justificativa de pecado. Naquela caixinha de madeira chamada confessionário, nós não precisamos justificar o pecado. Nem para mim, que estou ouvindo a confissão, nem para Deus, nem para você. Porque o que Deus quer que façamos ali naquela caixinha de madeira é, meu pecado é este, para que Ele tenha a oportunidade de nos perdoar. É isso. Mas como temos a mania de justificar, não somos perfeitos, somos limitados, somos sei o quê, tarará, tarará, tarará. Vamos pegar então a nossa Bíblia em casa e rasgar o que está escrito. Porque foi Ele quem pediu, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Mas antes de você rasgar sua Bíblia, vai na primeira leitura. E aí a coisa fica um pouquinho mais complexa. Quando, no livro do Levítico, a primeira leitura, diz assim, o Senhor falou a Moisés dizendo, fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Fica mais claro, mas ao mesmo tempo bem complicado. Se nós entendermos o que significa santidade, apenas do que nos dizem, fica muito complicado. Porque vamos olhar para os exemplos dos santos. Vamos olhar aqui São José, Nossa Senhora, Paulo, Antônio,
Mateus, Marcos, e ali sucessivamente, aqui Judas, Luiz Gonzaga, Pedro, ali pula e ali vai. Se nós olharmos para o exemplo dos santos que nós temos aqui, a gente fala, eu não vou conseguir. Mas olha que a coisa ficou ainda um pouco mais complicada. Primeiro, Jesus no Evangelho nos chama sede perfeitos. Depois ele fala, sede santos. A coisa entra num contexto um pouquinho difícil. Se nós não entendemos o que significa ser santo. Ser santo nada mais é do que seguir o que você é chamado a ser. Quando Deus pensou em você, Ele te pensou não caminhando apenas nessa terra. Ele pensou em você um dia com Ele no céu. Quem é o santo? É aquele que um dia deseja, é aquele que deseja um dia estar com Deus no céu. Mas para que eu faça concreto o meu desejo de um dia estar com Deus no céu, eu preciso trilhar um caminho não de extraordinário, não de coisas extraordinárias, de simplesmente trilhar o meu caminho voltando a minha vida para o céu. Se eu desviar para a direita, para a esquerda, o meu desvio me leva cada vez mais longe da meta. Basta eu desviar um único grau nisto, quanto mais eu distancio, basta um grau, não precisa nem 90, muito menos 180. Você não precisa de 90 graus. Desvia um grau apenas do seu caminho. Você vai ficar cada vez mais longe da sua meta. O que é conversão? Que é o que nós somos chamados a viver e vamos ser chamados a viver de uma forma muito mais profunda na Quaresma. Conversão não é você tirar coisas da sua vida, é você voltar a ser quem no coração de Deus você já é. Quando Ele nos pede para sermos perfeitos, a coisa fica assim meio que anuviada, porque nós não sabemos, e aí Ele vai simplificando. O perfeito é o santo. Quem é o santo? O santo é aquele que um dia deseja morar com Deus no céu. Mas para isso é preciso fazer escolhas. Se isso não me leva para o céu, eu não quero. Se isso me leva para o céu, eu vou. Se esta fala não me leva para o céu, eu quero. Se ela me leva para o céu, eu quero. Se ela não me leva para o céu, eu não vou. Então vamos prestar atenção. A vida passa muito rápido. Por isso que eu te fiz a pergunta lá no começo da homilia. Você lembra o que foi dito no domingo passado? Nós não sabemos. Por quê? Porque não ficou nada de Deus em nós de domingo passado. Isso é muito sério. Você assistiu desfiles ontem? Qual foi a melhor escola para você ontem? Você assiste Big Brother? Quem é que está lá não sei aonde? Você assiste novelas? O que é que te marca? Que às vezes você fica a semana inteira matutando aquilo. E por que não se recordou do que estava falando no domingo passado, do Evangelho? Sabe por quê? Porque dentro de nós existem preferências. Isso é um sinal sério de que Deus não é a minha preferência. Se não ficou nada do Evangelho de domingo passado, já estou avisando, quem estiver aqui na próxima semana eu vou perguntar, o que está escrito no Evangelho da semana passada? Prefira por Deus, isso é ser santo. Nada mais, nada menos do que isso. Só que existe um caminho a ser trilhado até lá. Vai no Evangelho. E aí, desculpe, e aí, tudo que Jesus diz no Evangelho, o que Ele diz no Evangelho? De uma forma nua e crua, Ele diz que o nosso irmão, seja ele quem for, é sempre meio para o céu. Seja quem for. Por isso que Ele ousa nos dizer, obrigado. Por isso que Ele ousa nos dizer, pode deixar aqui, obrigado. Por isso Ele nos ousa dizer que devemos amar até os inimigos. Por isso Ele ousa dizer que se você levar um tapa na face direita, dê à esquerda. Por isso que Ele ousa dizer que nós não devemos brigar com ninguém. É loucura? Não, é escolha. Porque ou nós somos cristãos de verdade, preferindo a Deus, com as condições que Ele nos impõe, ou nós somos um bando de hipócritas.
Não é porque viemos à missa que somos católicos, não. Não é porque cumprimos o preceito de vir pelo menos uma vez por semana na missa que nós somos católicos, porque não somos, se não seguimos o que Ele nos pede. Ele nos pede já para sermos perfeitos. Ele já nos pediu para sermos santos. E Ele nos pediu para que o outro seja caminho para a minha santidade, mesmo que seja o meu inimigo. Por isso Ele também nos pediu, ame até mesmo o seu inimigo. Fácil? Não. E aí, a quem eu preciso recorrer? Vai na segunda leitura. A quem eu preciso recorrer para ser perfeito, para ser santo, para amar até mesmo o meu inimigo? Aí é o que São Paulo fala na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Quando ele diz logo no começo: acaso não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus mora em vós? O que São Paulo está dizendo? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu não amo o meu inimigo por aquilo que ele é, mas eu amo por aquele que está dentro de mim. Eu não vou trilhar um caminho de perfeição, sendo que diante de mim existem muitas coisas imperfeitas. Eu não trilho um caminho de perfeição pelo que está fora, mas por aquele que está dentro. Eu não vou trilhar um caminho de santidade buscando o céu a cada dia por aquilo que está fora, mas por aquele que está dentro. Será que nós pensamos que um dia nós vamos morrer? E que na nossa morte nós passaremos por um julgamento? E que neste julgamento teremos uma sentença eterna? E que sentença é essa? Se Deus é justo, Ele não nos dará nada mais, nada menos do que nós buscamos enquanto estamos vivos. Mas não é algo que entra em mim. Porque se o próprio Deus mora em mim, eu preciso recorrer a Ele. Não que me afaste das coisas que estão fora, mas que me fortaleça de dentro. Vamos pensar numa coisa, e aqui eu concluo. Muitas vezes, nós estamos numa situação que fomos jogados dentro dela. E nos preocupamos, nos entristecemos, parece que somos tolhidos da nossa liberdade, infinitas coisas podemos viver quando somos jogados dentro de uma situação que não quereríamos nós estarmos ali. Você pode estar ali, seja lá passando por aquilo que você esteja passando. Mas quem determina como você vai sair nunca pode ser o que vem de fora, mas o que sai de dentro. E por que eu dou esse exemplo? Viktor Frankl foi um prisioneiro de Auschwitz. Ele é o idealizador da abordagem psicológica da logoterapia, da busca do sentido. E lá naqueles campos de concentração da época da Segunda Guerra Mundial, Frankl dizia que o judeu nunca abaixava a cabeça, por um único e simples motivo. Pensa bem, eles estavam num campo de concentração, sofrendo todos os horrores do nazismo. Mas um judeu, mesmo num campo de concentração, jamais abaixava a cabeça, porque ele sabia muito bem quem era o pai dele. Ele sabia muito bem quem ele era, filho de quem ele era. Nós não vivemos num campo de concentração, mas damos muita importância
importância para o que está fora e esquecemos-nos do que está dentro. Por isso, não conseguimos nem ser perfeitos, nem ser santos, nem amar até o inimigo. Dê importância para aquele que te habita e você vai conseguir, um dia, contemplá-lo no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.